Bom, acho que o pessoal já começou a entrar, então vamos lá. Olá, pessoal, sejam todos muitíssimo bem-vindos a mais um estudo, a mais um bate-papo, dessa vez de suma importância, num contexto ao qual nenhum de nós está acostumado, mas que nesse momento em especial demanda algumas importantes reflexões e alguns importantes esclarecimentos. Então, antes de iniciarmos, peço que fechem os olhos, se acalmem e se sintonizem com os seus mentores espirituais, com os mentores dos nossos estudos e com toda a espiritualidade de luz que nos acompanha e que está sempre aqui durante os nossos encontros. Que deixemos sair dos nossos corações vibrações de saúde, de cura, direcionando toda essa luz que nós agregamos e emanamos aqui juntos, não só a nós mesmos, mas também aos nossos entes queridos e principalmente para o mundo, que nesse momento precisa de todas as boas energias para enfrentar essa difícil fase, essa triste fase que nós estamos enfrentando neste momento. Que toda a espiritualidade espalhe o amor que aqui agregamos e leve a todos aqueles que nesse instante necessitem de força, de fé, de saúde, de resignação e de compaixão. Que nós pensemos fora das nossas bolhas, que façamos o melhor pelo conjunto e que sejamos guiados em nossas atitudes e gestos a fim de colaborar com o restabelecimento do equilíbrio do orbe em que nós habitamos. E que assim seja. E nós vivemos uma pandemia. Pandemia é uma enfermidade de cunho epidêmico que se encontra amplamente disseminada, ou seja, a pandemia é uma doença que se espalhou sem quaisquer fronteiras. O coronavírus está espalhado pelo mundo. Dados coletados no site oficial da OMS, a última vez que eu atualizei hoje, contava e nos informava de quase 200 mil casos confirmados ao redor do mundo, com 7.529 mortes aproximadamente, e já atingindo 159 países, áreas ou territórios. Aqui no Brasil, dados oficiais dão conta de 291 casos, e agora há pouco, enquanto eu me preparava para vir para cá, foram confirmadas já 3 mortes, uma ocorrida ontem e confirmada ontem, e 2 no estado de São Paulo no dia de hoje. O momento nos pede atenção e dedicação. Antes de iniciar propriamente dita a abordagem espírita do tema que nós trazemos no dia de hoje, é importante que a gente estabeleça alguns esclarecimentos muito importantes, pois nesse momento, além de estarmos lidando com essa questão da pandemia, que é muito nova, muito desconhecida da grande maioria de nós, nós também temos que lidar com as fake news. Então, eu acho que nesse momento é importante que nós estabeleçamos alguns esclarecimentos a respeito desse vírus, dessa pandemia, para que a gente se acalme, para que a gente saiba exatamente a forma de procedermos. Primeiramente, eu informo que as informações técnicas que eu vou trazer a respeito da doença durante essa live, elas foram retiradas de sites oficiais e de reportagens veiculadas pelos meios de comunicação brasileiros. E todas as informações que eu passei ontem e hoje o dia coletando foram revisadas pela doutora Maria Cursino, mestre em doenças infecciosas, que gentilmente nos ofereceu ajuda por intermédio da nossa colaboradora Jaqueline Furuuti, da qual ela é amiga. O meu agradecimento sincero
pelo auxílio e pela ajuda, para que aqui nós contemos apenas com informações corretas. Então, o coronavírus que hoje nos assombra originou-se na China no fim do ano passado, no fim do ano de 2019. O nome oficialmente dado ao coronavírus é SARS-CoV-2, porque a título de curiosidade, no início lá na China, pensou-se que se tratava de um novo surto de SARS que já ocorreu e isso não veio a se concretizar. Então a doença, o vírus levou o nome de SARS-CoV-2 e a doença então chama-se Doença do Coronavírus de 2019, cuja abreviatura é Covid-19, como nós estamos já habituados aí há alguns dias. Os coronavírus são um grupo de vírus que possuem formato de coroa, então é por isso o nome corona, e eles são mais comuns em animais. Por serem mais comuns em animais, suspeita-se que a origem dos vírus que hoje atacam os seres humanos foi de algum animal, citando-se como possíveis transmissores iniciais pangolins, serpentes ou morcegos, que são consumidos como alimento na China. Entretanto, nós precisamos esclarecer que pode, e que isso fique bem claro, pode ter acontecido de o vírus ter sofrido uma mutação genética. É uma suspeita, que isso fique claro. Isso é uma suspeita, pois a transmissão dos coronavírus do animal para o homem é muitíssimo rara. E atenção para essa informação, a OMS já assegurou que os nossos animaizinhos domésticos não correm riscos, eles não são infectados pelo Covid-19 que hoje nos atinge, tá? Então, pode ter acontecido. Há uma suspeita de que a transmissão tenha ocorrido do animal para o homem, dando início a essa pandemia, mas isso não é confirmado. A transmissão dos coronavírus para os humanos por meio dos animais é muito rara e os nossos animaizinhos de estimação estão protegidos neste momento, eles não são atingidos pelo Covid-19. A título de curiosidade, a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, em 2003, e a MERS, Síndrome Respiratória do Oriente Médio, ocorrida em 2012, também foram ocasionadas pelo mesmo grupo de vírus, tá? Também pelos coronavírus. O período de incubação, ou seja, o lapso de tempo entre se adquirir o vírus e manifestar a doença, é de mais ou menos 4 a 6 dias, isso em média. Há casos de incubação de até 14 dias, por isso a quarentena que se fala e que está sendo amplamente difundida neste momento, nos fala a respeito de uma quarentena necessária de 2 semanas, tá? Porque ocorrem casos em que o período de incubação atinge até 14 dias. É importante que a gente compreenda que cada organismo ele vai reagir de uma forma. Então, tudo isso que eu estou esclarecendo agora, nesse momento, vai variar de pessoa para pessoa, tá bom? Os sintomas mais comuns são febre, 38 graus, tosse seca ou com uma secreção clarinha, falta de ar, dores musculares parecidas com as que nós sentimos quando estamos gripados. E há também relatos de dores de cabeça e de diarreia, tá bom? A maioria das pessoas não possui, não manifesta sintomas graves,
a infecção por esse vírus não é grave na maioria das pessoas. A maioria delas fica bem, a maioria delas permanece por um período doentes, um período de 7 a 10 dias mais ou menos, mas com sintomas leves, como se realmente estivesse um pouquinho resfriado, um pouquinho gripado. Mas esse grupo é formado principalmente por crianças, por adolescentes e por adultos jovens. E reitera-se, via de regra, mais uma vez dizendo que os sintomas variam de pessoa para pessoa e de organismo para organismo. Então, em via de regra, essas pessoas manifestam sintomas de forma muito leve. O que nós precisamos ter intensa atenção. Sintomas mais graves podem sim ocorrer em pessoas maiores de 60 anos. Pessoas que possuam doença de base, ou seja, uma doença já pré-existente, mesmo que esteja sendo tratada, tá? Então, quais são essas doenças de base que agravam os sintomas e o risco do Covid-19? Hipertensão, diabetes, doenças cardíacas, bronquite, asma e no caso dos fumantes. Nesse caso, a infecção causa uma sobrecarga no organismo e o paciente termina por sofrer uma descompensação das suas doenças de base, e isso acaba agravando o quadro do coronavírus. Se os seus sintomas forem leves, por favor, fique em casa a fim de não transmitir para as pessoas. Haja vista que esse vírus é altamente contagioso, conforme nós já mencionamos. Embora o ato de não procurar auxílio médico prejudique as estatísticas e o estabelecimento de taxas, a realidade nua e crua é que nos mostra que nenhum país do mundo possui estrutura suficiente para atender e para testar todos aqueles que apresentarem os sintomas. Isso, se você está com tosse leve, se você está espirrando de vez em quando, se você está sentindo uma dor de cabeça leve, fique em casa, repouse, aguarde, verifique-se e conheça. Se os seus sintomas piorarem, obviamente, procure ajuda médica, mas se for um quadro leve, se preserve e preserve as outras pessoas, porque em uma sala de espera médica, você pode contrair caso você não tenha. E se você tiver e os seus sintomas são leves, você pode passar para uma outra pessoa que pertence ao grupo de risco. Então, este isolamento permite que o sistema de saúde como um todo, e aqui nós estamos falando tanto de SUS quanto de meios particulares de atendimento médico, que hoje todos estão sendo usados ao redor do mundo, para que o sistema de saúde como um todo, ele consiga se concentrar e atender de forma mais eficiente, mais assertiva, aqueles casos que realmente demandem uma atenção especial. Tá bom, gente? Que isso é muito importante que a gente internalize e compreenda. Quando se deve procurar ajuda médica? Hipótese 1. Se você viajou para o exterior e você tem algum dos sintomas, tá bom? Hipótese 2. Se você teve contato com um caso suspeito ou confirmado e possui um sintoma. Obviamente, é importante salientar que esses critérios atendem ao atual estado em que a pandemia se encontra, ou seja, as informações que o nosso Ministério da Saúde está nos repassando atendem ao atual estágio, ao atual número de contaminação que nós nos encontramos aqui no nosso país, aqui no Brasil. Conforme isso evoluir, essas informações serão alteradas
e serão trazidas para a população para que nós possamos procurar ajuda ou permanecer em isolamento a fim de não piorar o quadro. Também se deve ir ao hospital, procurar atendimento médico, quando, além de febre, você apresentar um ou mais sintomas, principalmente a falta de ar, tá bom? Sobre o contágio, informa-se que, infelizmente, o coronavírus é um vírus respiratório, então o seu contágio se dá pelas mesmas vias, ou seja, pelas gotículas expelidas pela tosse, pelo espirro e até mesmo pela fala, né? Então, o ideal nesse momento é que nós mantenhamos distância um do outro de pelo menos 1,5 metro, e especialmente daqueles que estejam apresentando sintomas. Muito cuidado! Normalmente, quando tossimos ou espirramos, nós colocamos a mão em frente à nossa boca ou em frente ao nosso nariz. A gente faz isso tão no automático, que a gente esquece. O amiguinho chegou, a gente dá a mãozinha ou põe a mão no ombro para cumprimentar. E aí a gente esquece, põe a mão no olho, a gente põe a mão no nariz, a gente põe a mão na boca. E aí a gente está correndo um sério risco de contrair a doença. Então, uma orientação: vai tossir, vai espirrar, usa um lenço de papel, tá? Que você possa jogar no lixo depois que você usar. Ou então, use aqui a dobra do braço. Não use a mão, tá? Não use a mão. Outra dica interessante que eu encontrei pouco antes de vir aqui para conversar com vocês diz respeito aos lugares da rua. Se você for tocar um botão de elevador, uma maçaneta fora de casa, enfim, tudo que você for tocar fora de casa, tente tocar com a sua mão não dominante. Por exemplo, eu sou destra, então eu vou lembrar de tocar as coisas na rua, se eu precisar sair, né, com a minha mão esquerda, porque muito dificilmente num reflexo de coçar o olho ou o nariz ou a boca ou espirrar, às vezes a gente esquece, a gente não está acostumado. Então a gente dificilmente vai levar a mão não dominante para a boca. Então que a gente use a nossa mão não dominante para tocar as coisas, que aí a gente vai estar agregando mais uma forma de proteção. Porque uma outra forma de contaminação é por meio de superfícies, especialmente computadores, barras de transporte coletivo, botões de elevador, celular e maçaneta. Aqui são alguns exemplos. Para a limpeza da casa, é importante que a gente utilize materiais comuns do nosso dia a dia. A gente não precisa ficar desesperado procurando álcool, a gente precisa ter consciência. Se a gente tiver álcool ou desinfetante ou água sanitária ou álcool líquido mesmo, não estamos falando de limpeza de casa, não estamos falando de álcool gel, tá? Então, para isso, esses materiais são muito efetivos, tá bom? Então, tomar cuidado na hora de tocar. Tocou, lava a mão, álcool gel tá aqui também, use, tá? E para limpar a casa da forma com que a gente sempre fez, com os mesmos materiais que a gente sempre utilizou. Muito importante, pessoal, nós conversarmos a respeito do isolamento social, tá? Nós sabemos que ainda nem todos conseguem se isolar. Nós compreendemos que as pessoas precisam trabalhar, que as pessoas precisam se locomover, enfim, pelos mais diversos motivos. Esse nicho de pessoas deve seguir à risca as normas de higiene, lavar sempre as mãos, manter-se relativamente distante das pessoas e usar o álcool gel quando não puder lavar a mão. É importante que a gente entenda que o álcool gel, porque a gente está sofrendo, né,
com inflacionamento de preços, nós estamos sofrendo com falta de álcool gel. Gente, o álcool gel não substitui lavar as mãos, tá? Precisa lavar a mão. Às vezes, numa situação que você está andando na rua, você acabou de tocar alguma coisa, passar o álcool gel é efetivo? É efetivo, tá? Mas precisa lavar. Uma coisa não substitui a outra. O mais efetivo contra o coronavírus é água e sabão, tá bom? Então, para quem tem a oportunidade de ficar em casa ou de trabalhar em casa, evite, por favor, a todo custo, ir para a rua. Agora, para ambos os casos, finais de semana, a gente não sabe quanto tempo isso vai durar. Se chegar e for um feriado, períodos em que nós não estejamos trabalhando, fique dentro de casa, por favor. Isso é muito sério. Isso é muito sério. Isolamento social é o ideal nesse momento, tá? Esse vírus é altamente transmissível, e é muito fácil de ser contraído. Então, que a gente se lembre, quarentena não é férias, corra de aglomerações. Não é hora de resolver ir para o cinema, de resolver ir para a praia, de resolver ir para um shopping, de fazer festa em casa com os amigos, nem de ir para uma chácara, nem para ir para almoço de família, nem para viajar. É só um período e isso vai passar. Se você não está nos grupos de risco que nós citamos lá no início, com certeza você conhece quem esteja. Ah, mas aí alguém fala, é só um almoço em família. Possivelmente a sua mãe, o seu pai, os seus tios, os seus avós estejam no grupo de risco. E aí? É só por você? Você só vai pensar em você? Precisamos pensar nesse momento no próximo. Precisamos aproveitar esse momento para redescobrir os laços que nos unem. Nós precisamos repensar a nossa relação com aqueles que moram dentro de casa com a gente. E isso é importante nesse momento, é uma chance que nós estamos tendo. Porque em grande parte dos casos, como nós vivemos uma correria no dia a dia, nós nos esquecemos do quão importante é a convivência com essas pessoas que a gente está acostumado. Então, uma dica, eu falei a respeito do álcool gel agora há pouco, né? Ainda há pessoas sem consciência, ou que a consciência não pesa, e que pessoas que não medem as consequências dos seus atos. Então, nós sabemos que há, como eu digo, que há casos em que os comerciantes estão inflacionando os valores do álcool gel e das máscaras. Eu venho informar para vocês, para que vocês façam valer o direito, que de acordo com o Código de Defesa do Consumidor, isso se trata de uma prática abusiva, ou seja, elevar preço sem que haja uma justa causa com o objetivo de obter uma vantagem desproporcional, atenta contra o direito do consumidor. E cada um de nós possui o dever de fazer uma denúncia no PROCON da nossa cidade. E façam, o PROCON está fiscalizando, tá? O PROCON está punindo essas empresas. Inclusive eu recebi uma imagem, eu acho que foi em Florianópolis, uma farmácia foi fechada, foi lacrada, porque ela estava exercendo preços abusivos. Quem sabe agora com uma punição, a mentalidade dessas pessoas mude, né? Então que vocês tenham ciência disso, que vocês podem denunciar para fazer valer o direito de cada um de nós. Bom, o essencial, então, é isolamento e lavar as mãos. De acordo com a OMS, a mão deve ser lavada da seguinte forma, tá? Você vai molhar as mãos, passar o seu sabão, lavar primeiro a palma, depois você vai lavar entre os seus dedos, em ambas as mãos, tá bom? Ambas as mãos. Depois você vai lavar o seu polegar, tá? Os dois.
Depois você vai lavar, fazer um montinho assim e lavar a ponta das suas unhas para que o sabão entre embaixo da sua unha, também da outra mão, e no final vocês lavam o punho de vocês. E o essencial é que então vocês coloquem a mão embaixo da torneira, de forma que a água caia e escorra até o punho, para que vocês então tenham essa lavagem efetiva. Importante que também cada pessoa da casa tenha uma toalhinha, tá, para utilizar, para que então todo mundo esteja seguro. O diagnóstico, caso vocês precisem ir ao médico, ele é feito com amostras, né, que são coletadas por uma espécie de cotonete, que é chamado tecnicamente de swab. Ele vai ser inserido nas narinas, na garganta, e então essas amostras elas são enviadas para um centro de referência que vai atestar o diagnóstico. Se o caso for suspeito, aguarda-se os exames em casa, em quarentena, em isolamento, e recebe-se equipamentos de proteção individual, como máscaras para o paciente e para os familiares que irão prestar assistência direta. Se o diagnóstico for positivo, o isolamento permanece por 14 dias, por 2 semanas. Se não, o paciente é liberado. Se o caso não for confirmado, o paciente é liberado. Ah, mas como que eu vou me isolar dentro de casa? O ideal é que o paciente suspeito ou confirmado permaneça vivendo em um cômodo da casa, que os seus pratos, talheres, copos, toalhas, enfim, tudo seja separado, tudo que for de uso pessoal seja separado. É muito importante evitar o contato físico direto com as outras pessoas da casa. É difícil? Mas são só 2 semanas, tá? Ainda não há medicamento, ainda não há vacina, mas nós já temos equipes em estudo, tá bom? Entretanto, por conta de burocracia e de demandas técnicas que precisam ser cumpridas para a segurança de nós mesmos, a informação é de que em menos de 4 a 6 meses nós não teremos uma vacina para o Covid-19, para a Covid-19, tá? Agora, um recado essencial, e eu peço que vocês prestem muita atenção, justamente pela cultura que a gente tem aqui no Brasil. A OMS declarou na última terça-feira que é absolutamente não recomendado o uso de medicamento ibuprofeno e todos os anti-inflamatórios, como diclofenaco, nimesulida, aspirina, cetoprofeno, furbiprofeno, que é o componente da Strepsils, e corticoides. Por quê? Porque esses medicamentos baixam todas as respostas inflamatórias do organismo, que são essenciais para que o nosso corpo combata o vírus. Uma vez que nós não temos um medicamento específico contra o coronavírus, nós sabemos porque são muitos os vírus, tá? É o nosso corpo que precisa eliminá-lo. Então, se nós colocarmos o nosso sistema imune adormecido por medicamentos, nós baixamos as nossas defesas naturais e nós podemos agravar o caso. Então, ibuprofeno, demais tipos de anti-inflamatório, aspirina e corticoide, não consuma. Aliás, o principal recado, muito cuidado com a automedicação. Procure um médico, por favor, tá, gente? Sobre o uso de máscaras, só é necessário o uso para quem estiver doente. Se você tiver contato muito próximo, ou se você for cuidar do paciente, ou for um profissional da saúde. Demais casos, não precisa de máscara. É necessário manter os hábitos de higiene que a gente já ensinou, que a gente comentou. A máscara, quando for utilizada, deve cobrir todo o nariz e toda a boca, ficar bem justinha aqui na bochecha e colocada sempre pela haste que vai atrás da orelha, tá? E ela deve ser trocada de 2 em 2 horas. Quando for trocar, lava as mãos, como eu ensinei agora há pouco, antes, tá?
Tira as máscaras aqui por detrás da orelha, joga imediatamente no lixo. A máscara não pode ser utilizada novamente, ela não pode ser reaproveitada porque ela pode tornar-se ela mesma um meio de contaminação. E depois de retirado, obviamente, lavar a mão de novo, tá bom? Para grávidas, lactantes e crianças, esse vírus é novo, tá? Lembrando que ele sofreu uma mutação e ainda há pouco que se sabe sobre ele. Primeiro, a OMS já divulgou que o vírus não é transmitido pela mãe ao feto, tá bom? Mulheres grávidas, obviamente, devem evitar aglomerações, visitas e seguir à risca os métodos de higiene. Até agora, não há estudos que apontem relação entre contaminação e aleitamento materno, por isso a OMS não desaconselha a amamentação. É higiene, higiene, higiene e proteção. Sobre as crianças, elas são vetores importantes do vírus, então é recomendado para as crianças o isolamento e que elas não sejam deixadas com idosos, se for possível. A gente sabe que nem todo mundo pode. Por fim, informa-se que a taxa de mortalidade de qualquer doença ela é calculada pela divisão do número de mortes pelo número de casos confirmados. No caso do coronavírus, é difícil de fazer esse cálculo, porque em casos muito leves da doença, a pessoa não vai procurar ajuda médica e o seu caso não é computado. Isso é até uma orientação, né? Como nós dissemos, casos leves não vá ao hospital para a sua proteção e do outro. Então, a taxa de mortalidade, ela não é matematicamente precisa. Então, a gente nem vai passar aqui, tá? As medidas vêm sendo tomadas pelos diversos estados brasileiros: fechamentos de escola, intensificação de higiene em transporte público, suspensão de férias de profissionais da saúde, tribunais atendendo em caráter excepcional, eventos públicos sendo cancelados para que se evitem aglomerações. Os campeonatos de futebol cancelados são apenas um dos motivos, um dos exemplos, na verdade, dessas medidas. A situação é de fim de mundo? Não, não é de pânico, não é absurdo, não precisa surtar. Mesmo porque sentimentos em exagero, sentimentos exacerbados, não nos auxiliam a raciocinar da forma que esse momento demanda. Mas eu utilizo como exemplo o estado de Santa Catarina, que tomou medidas muito contundentes como a situação demanda. As informações quem me enviou foi a colaboradora Ariane, que ela reside lá no estado de Santa Catarina, onde decretou-se estado de emergência em todo o território. E eles têm apenas 8 casos confirmados da Covid-19. Estão suspensas as atividades por 7 dias em regime de quarentena. Quais atividades? Circulação de transporte urbano intermunicipal e interestadual de passageiros, serviços não essenciais como academia, shopping, restaurante e comércio em geral, entrada de novos hóspedes em estabelecimentos hoteleiros, enfim, nos locais onde houver sido constatada a contaminação comunitária, ou seja, aquelas que ocorreram mais para a região sul do estado, as indústrias foram orientadas a atuar com a sua capacidade mínima. Serviços essenciais são os únicos que seguem em funcionamento. Hospitais, farmácia, mercados, drogarias, funerárias, postos de combustíveis e distribuidoras de água e gás. O governador do lado de Santa Catarina, ele nos explicou num vídeo, Carlos Moisés, que em torno de 7 dias será o pico de contágio lá no estado. E isso aumenta de forma exponencial, como se fosse uma progressão geométrica. E por isso ele tomou medidas tão drásticas de isolamento para conter a disseminação desse vírus. E é o que a gente precisa fazer. Reportagem lá do Estadão nos informa que a previsão é de que em 10 dias os casos possam chegar a 5 mil em todo o Brasil, o que já significa um aumento de 25%, sendo o estado de São Paulo, logicamente pelas suas proporções, o estado mais afetado. Nesse momento é importante que nós atentemos que o isolamento social é a principal medida para a determinação da evolução da curva de crescimento deste vírus. Por exemplo, lá na Itália,
O coronavírus é datado, o primeiro caso de coronavírus é datado do dia 30 de janeiro. O primeiro caso de transmissão se deu no dia 22 de fevereiro. Dia 27 de fevereiro, 400 casos confirmados. 15 de março, 24.747 casos confirmados. Essa é a curva do vírus. Se o Brasil chegar a níveis como a Itália, o sistema de saúde entrará em colapso. Precisamos seguir as recomendações dos nossos respectivos estados e precisamos internalizar verdadeiramente a informação de que nesse momento a consciência coletiva precisa se elevar. Ou seja, necessitamos de distância social extrema para que os danos sejam menores, porque eles vão ocorrer. A gente sabe disso. E para que tudo se normalize, então, num tempo menor. Tudo depende da consciência de cada um de nós. A responsabilidade é nossa, tá bom? Eu li uma frase que eu acho que precisa e vale a pena ser refletida para a gente terminar essa primeira parte que eu acho de suma importância, porque nem todos conhecem todas as particularidades a respeito disso, que é muito novo, certo? Então, a frase é a seguinte: tudo o que nós fizermos antes de uma pandemia parecerá alarmista, e tudo o que nós fizermos depois dela parecerá insuficiente. Então depende de cada um de nós. Choraremos de arrependimento ou nós vamos agradecer por ter pecado em excesso? E aí a gente reflete sobre isso, tá? Então vamos lá. A visão espírita, depois dos esclarecimentos necessários, há respostas prontas? Não há. Eu não tenho condições de trazer nenhum porquê para vocês. Não há nada que nos explique exatamente o porquê disso estar acontecendo neste momento. No blog Letra Espírita nós temos um artigo, tá? Sobre esse tema, escrito por Eliana Haddad, para vocês lerem, e que serve de base também para as informações de cunho espiritual que eu trago a partir de agora. Inicialmente, cumpre a todos nós mencionarmos que a questão 394 de O Livro dos Espíritos nos diz que há mundos em que os habitantes não têm as mesmas necessidades físicas que nós e não são atingidos pelas enfermidades que nos atingem. Sendo assim, nós já de prontidão entendemos que o mal físico que nos atinge ainda faz parte do rol de provas e expiações as quais nós precisamos passar. Aí lá na questão 946, encontramos que as tribulações da vida, elas são as provas e expiações. O Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos explica que aqui estamos para expiarmos nossas faltas por meio de trabalhos penosos e das misérias da vida, até que nós mereçamos, por esforço próprio, ir para um mundo melhor. Jesus nos disse, né, gente? Bem-aventurados os aflitos, pois eles serão consolados. Não há nenhuma novidade naquilo que eu digo nesse momento. Em inúmeros dos estudos aqui realizados por mim e também realizados por Ariane, por Fernanda, por Murilo, já falamos de várias formas a respeito das provas e expiações e da sua real necessidade para a nossa evolução espiritual. Ainda somos muito distantes de um mínimo de perfeição. E no estágio onde ainda nos encontramos, tais mazelas são necessárias para que aos poucos todos nós nos depuremos moral e espiritualmente. Aí a Revista Espírita de 1868 nos diz que a saúde é o resultado do equilíbrio das forças naturais. Se uma doença epidêmica devasta qualquer lugar, ela não pode ser senão consequência da ruptura deste equilíbrio. Daí o estado particular da atmosfera e os fenômenos singulares que aí podem ser observados.
nós desequilibramos a nossa saúde de várias formas. Desde pensamentos ruins até atitudes materiais, como má alimentação, seduzência, a falta de empatia, a falta de caridade, a falta de amor ao próximo. Tudo isso rompe com o nosso equilíbrio. Tudo isso fere a lei de conservação, que é explicada no Livro dos Espíritos, lá no seu capítulo 5. E aí as doenças aparecem, elas realmente aparecem. A ciência avança, isso é inegável para todos nós. Hoje já conhecemos doenças que há pouco tempo, eram mortais e que hoje, por meio de estudos e por meio da evolução da ciência, não matam mais, como é o exemplo da AIDS. Mas vira e mexe, a prova e a expiação aparecem em forma de algo que ainda não tem solução, que é o que nós estamos vivendo. É exatamente o que nos traz o coronavírus. O Livro dos Espíritos ainda nos traz um capítulo intitulado Lei de Destruição, onde ele nos explica na questão 728 que a destruição é uma lei da natureza. É preciso que tudo se destrua para renascer e regenerar-se. Pois isso a que chamais de destruição nada mais é do que uma transformação que tem por objetivo a renovação e o aprimoramento dos seres vivos. Deus, em sua infinita sabedoria e misericórdia, nos dá exatamente aquilo que precisamos para crescer. Não há injustiças, não há erros. Haja vista que a perfeição, mais uma vez, e a misericórdia divina nunca erram. Algo acaba para que algo novo venha. Deus fecha janelas, mas abre portas. Sempre é assim. A gente não tem paciência. A gente não tem paciência para esperar. A gente não tem paciência porque a gente quer que tudo aconteça na hora que a gente quer. E quando a gente demanda uma resposta, a gente quer que ela se dê ao nosso tempo. E o nosso tempo é uma besteira lá para a pátria espiritual, porque ele é totalmente diferente. As coisas que nos acontecem e que não tem uma explicação na hora, elas são explicadas em algum momento. Basta que a gente tenha paciência. Muitos podem me perguntar ou se perguntar: coronavírus, essa pandemia, faz parte da transição planetária? Talvez sim, mas como eu disse no início, aqui nós não temos certeza de nada. Nós não temos certeza de nada, tá? Apenas podemos coletar informações e interpretá-las como adequadas ao contexto que nós estamos vivendo ou não. Ainda lá na Revista Espírita de 1868, disse que cada dia mais entramos no período transitório, que deve fazer a transformação orgânica da Terra e a regeneração de seus habitantes. Os flagelos são instrumentos de que se serve o grande cirurgião do universo. Transformação. Creio eu, em meu humilde entendimento, que essa seja uma enorme lição que nós estamos recebendo para o momento. Há mensagens claras sendo dadas pelo planeta e pelo universo a cada nós nesse momento em que nós estamos vivendo um medo novo e totalmente desconhecido. Vou dar o primeiro exemplo. Ontem eu vi que com a quarentena total da Itália já há 10 dias, Veneza, conhecida como uma cidade que está praticamente dentro da água, e água suja, e água mal cheirosa, a água nesse momento encontra-se cristalina.
Golfinhos voltaram a reaparecer nos portos da Itália. Patos estão curtindo as belas fontes de Roma. Qual a lição disso? O ser humano é danoso, o ser humano é irresponsável com a natureza. E é ela que está reaparecendo, enquanto os homens estão trancados em casa. Coincidência? Não, é um recado. Outros desdobramentos dessa pandemia que nós podemos refletir são trazidos pela queridíssima Jaqueline Furuuchi, nossa colaboradora voluntária, e ela escreveu um texto que se chama Volte para a Casa, e que agora eu trago para a gente refletir toda essa parte espiritual e moral desse momento tão difícil. Nós nos acostumamos a viver mais fora do que dentro dos nossos lares. E quando nele estamos, damos um jeito de escapar para dentro das telas. Sozinhos? Nem pensar. Mas agora a vida nos convida à introspecção. Não adianta buscar subterfúgios para escapar deste momento, pois tudo te levará a isso. Se não for a temida crença da quaresma, será a pandemia. Se não for a pandemia, serão as fortes chuvas. E corre pela rota de fuga virtual. Mas coincidentemente a luz acaba. Presos fogem e você se vê outra vez como prisioneiro. Incomoda o medo da falta de dinheiro, da falta de comida, da falta de álcool em gel, da falta de paciência com as crianças dentro de casa, da liberdade. Mas no fundo, o que mais nos incomoda, e você não percebeu porque nem gosta de pensar nisso, é o tempo que te sobrará para ficar com você e os seus pensamentos, sem ter para onde ou com quem ir. Há apenas um lugar, seu interior, e uma companhia, a sua. Essa fase nos ensina duramente como um pai cansado de ensinar de todas as formas, e a gente não aprende que tudo o que precisamos está dentro da gente. E como crianças, a gente esperneia porque não podemos ficar sem as nossas muletas. Procuramos por culpados, mas a lição não é essa. Não é sobre culpados. Esta não é uma audiência judicial. Esta é uma medida preventiva, mas também, e por que não, de conscientização do autoconhecimento e principalmente sobre o entendimento de que somos o coletivo, de que somos todos parte de uma grande rede, onde o que é qualquer parte dela reflete no todo. Já tivemos tempo demais de teorias sobre empatia, senso coletivo e evolução espiritual. Agora é hora de pôr isso em prática. Grande parte dos templos estão fechando para que você possa entender que o templo maior está dentro de você. O mundo precisa de trabalhadores, muitos, mas estes precisam entender e confiar nos seus poderes e principalmente aprender sobre a verdadeira caridade e pôr em movimento o que se aprende nos templos. É hora de recolhimento, de caridade, cooperação, de reflexão. Nada é por acaso e nem acontece sem a permissão divina. A quarentena é muito mais do que a prevenção de um vírus, se você for parar para pensar. Ela é também um convite ao respeito e preservação dos seus ancestrais e reconexão com seus descendentes, que hoje são criados no automático. Talvez falte conforto, talvez falte luz,
talvez falte alguns itens. Precisa aprender a praticar o amor ao próximo, precisa agir com gentileza. Essa é a falta que mais agride a humanidade. Porque quando é normal, se você não tiver aprendido, sempre te faltará algo que você não sabia. É momento das folhas caírem, do silêncio, da troca de terra, de paciência. A primavera vai chegar, mas para apreciarmos as flores é preciso compreender e aprender com os galhos secos. São as estações sentidas por nós humanos, já tão compreendidas pela natureza. Não há polos, não há times, não há partido, e já era hora de algo acontecer, para evitar algo ainda pior. Somos um. Que sejamos gratos à oportunidade de podermos ficar com os nossos pais e filhos, pois nem todos têm esse privilégio. Que sejamos gratos por estarmos saudáveis, apenas nos prevenindo, de estarmos aprendendo sem sofrer, como muitos países afora estão. E os outros? O que faremos diante do sofrimento do próximo? Já parou para pensar no que você pode fazer para amenizar estes impactos na comunidade que você vive? A Pátria Mãe chama seus filhos para a casa interior. Que sejamos para ela bons e obedientes, que possamos escutar o que ela tem a nos dizer. As flores voltarão, se você cuidar do seu jardim. Volte para a casa. E há muitas lições nas belas palavras da Jaque. Os relacionamentos, o convívio, o toque que hoje está nos fazendo tanta falta, há muito vêm sendo ignorados pela vida corrida que a maioria de nós adotou, e principalmente pelas telas dos eletrônicos que substituíram quase que completamente os diálogos. Várias coisas estão acontecendo para nos mostrar o quanto estamos caminhando de forma errada. A pandemia é a maior delas, mas há outras entrelinhas a serem traduzidas. Nós vivemos em grupo de forma incessante para fugir da necessidade de autoconhecimento. Nesse momento, o que está nos gerando mais ansiedade e até resistência às ordens que vêm nos sendo passada é exatamente isso, porque a gente tem medo da nossa própria companhia. Precisamos sim viver em coletividade, mas tudo o que precisamos mora dentro de nós mesmos. Estamos acostumados com muletas, com trabalho em excesso, com vida social sem descanso, likes, vida perfeita que nós vendemos nas redes sociais. E tudo isso agora foi tirado da gente e nós nos negamos a perder. Precisamos entender que a nossa força é interior e as decisões que advêm dela afetam o todo. Por isso, a necessidade de empatia e caridade nesse instante. Mas a teoria desses conceitos nós já sabemos. Chegou a derradeira. Chegou a hora de colocar em prática. Leiam nas entrelinhas, enxerguem os sinais. Os próprios mecanismos de prevenção estão nos levando a isso forçadamente, para ver se, enfim, nós fazemos e não apenas falamos. Nada do que está acontecendo partiu do acaso. O acaso não existe.
O momento nos clama cuidado com aqueles que nos deram a vida e com aqueles que cedem e permitiram o mecanismo da nossa existência. Conexão com os nossos filhos, que hoje são inseridos nessa correria insana que a gente achou legal adotar para a nossa vida. Há coisas que fogem do nosso controle. E o aparecimento desse vírus é uma delas. Acho que essa é a primeira lição. Primeira não, nós já aprendemos tantas, né? Essa é mais uma. Em tudo depende da gente. Ditar a velocidade de propagação, bem como a quantidade que irão aparecer. E daí nascem mais lições. Mais uma vez, não é sobre o eu individual, mas sobre a nossa consciência coletiva. Não é respirar aliviado, porque nós estamos, a maioria dos jovens, fora das estatísticas de gravidade. É agradecer as estatísticas de gravidade, mas pensar nos pais, nos avós, nos tios, nos primos, nos irmãos, se não seus. Não se trata de correr para o mercado e comprar absolutamente tudo aquilo que o seu dinheiro sem pensar que aquele que for depois de você não vai encontrar o que ele também precisa. E que os que são mais carentes, e que no nosso país são uma grande parcela das pessoas, não vão conseguir, porque os preços vão estar lá nas alturas. O mercado é assim, o mercado segue a lei da oferta e da demanda. Não se trata de enxergar uma possibilidade de aumentar os seus preços, se achando muito esperto, porque muito a respeito do seu caráter. Não é momento de pensar egoisticamente: ah, Deus aumentou o tempo do carnaval, o tempo de folga. Ninguém está de férias. Não é hora de praia, eu repito, não é hora de churrasco da turma, não é hora de visitar os idosos e nem as pessoas em risco. É hora de recolhimento e de reflexão e de internalização e de caridade, não só da boca para fora. Hora de empatia e de amor ao próximo. Também é hora de altruísmo e de cuidar de si mesmo, por que não? Aproveite o seu tempo em casa. Se conheça, se ouça, se curta, ame definitivamente estar consigo mesmo. Quanto mais cedo nós nos isolarmos, mais cedo nós nos abraçaremos. E do fundo do meu coração eu quero acreditar que quando tudo isso passar, e quando esse abraço que a gente está esperando e sentindo tanta falta puder acontecer de forma segura, que seja com a daquilo que se passou e de uma mudança efetiva, aquela que vem de dentro para fora. Nós que nos julgamos tão poderosos, títulos, doutores, muito inteligentes, encontramos curas, fazemos artes suntuosos, o ser humano evoluiu intelectualmente muito. Mas hoje a nossa arma mais poderosa é água e sabão, isolamento e consciência coletiva. Se isso não é um recado, eu não sei mais o que é. Por favor, meus queridos, fiquem em casa. Façam a higiene constante. Orem, conheçam-se. E não se esqueçam, como já disse Chico, isso também vai passar. Tenhamos fé. Tudo o que está nos atingindo neste exato momento está sendo monitorado pela espiritualidade. E mesmo que nós demoremos a entender os tantos porquês que hoje
nos invadem a mente, um dia nós iremos sim perceber que isso serviu a um objetivo muito maior. Muita fé. Isso fortalece o nosso corpo, a nossa mente, o nosso emocional. E seguiremos firmes pelos dias que virão. Há livre-arbítrio? Há. Mas exercite a sua fé raciocinada e siga, por favor, as recomendações ao pé da letra. Se você não pode, se você é profissional da saúde, se você precisa trabalhar, se você precisa sair, não tem outro jeito, siga à risca as orientações. Tenha a sua higiene feita de forma mais veemente, se cuide e cuide dos outros também, tá bom? E agora eu peço que todos nós fechemos os olhos e oremos. Ó Deus, sois sumamente justo, pois todo sofrimento deste mundo deve ter a sua causa e utilidade. Aceitamos a aflição pela qual estamos passando como uma expiação de nossas faltas passadas e uma prova para o futuro. Bons espíritos que nos protegeis, dai-nos força de suportá-la sem reclamar. Fazei que seja para nós uma advertência salutar, que venha acrescentar algo à nossa experiência, que combata em nós o orgulho, a ambição, a tola vaidade e o egoísmo, e que assim contribua para o nosso aperfeiçoamento, e que assim seja sempre. Lembremos-nos de orar sempre pelos doentes, pelos profissionais da saúde que são a linha de frente de batalha neste momento. Que lembremos de orar pelas outras pessoas e não pedindo só a nossa proteção e dos nossos entes queridos. E que a gente ore pelo nosso planeta, que nesse momento está doentinho, mas que a gente não se esqueça. Isso também vai passar. Deus os proteja. Muito, muito, muito obrigado por vocês estarem aqui. Muita saúde, muita proteção a todos. Que vocês sejam muito abençoados. E até o nosso próximo estudo. Tchau, tchau.